Boa noite. Deixa eu só colocar para gravar. Boa noite, chegamos à nossa 11ª live. E para quem está assistindo hoje pela primeira vez, estou fazendo uma sequência de lives com profissionais da área de tecnologia e áreas afins, onde eles falam sobre os seus inícios de carreira, mostram como foi, quais os desafios, oportunidades e também dão dicas aí para quem está querendo iniciar na área de tecnologia ou alguma área relacionada, como eu falei. O mês de setembro a gente fechou com 10 lives, foi bem legal, foi uma experiência nova, né, para mim e para a maioria dos participantes, mas teve muita história inspiradora, na verdade todas as histórias muito inspiradoras, muito ricas. E se você tá, Rogério também participou, parceirão. História muito legal do Rogério também, seja bem-vindo. A Sula, seja bem-vinda. E hoje iniciando a sequência de outubro, que eu já agendei com mais 10 profissionais, também vai ser top. Tem muita história legal e a gente vai começar hoje eu vou conversar hoje com o Sanon, da Web+, ele vai se apresentar ali, vai mostrar, vai falar sobre o que é a empresa dele, sobre a história dele na área de tecnologia. Amanhã tem uma conversa com a Laura Perucchi. A Laura é jornalista, mora em Nova York, já trabalhou comigo há alguns anos, 2006, 2007 eu acho. Na sexta-feira, conversa com o Darlan Nunes, também um parceirão. Enfim, depois semana que vem tem mais, na outra tem mais, a gente vai fechar 10 aí em outubro também. Vamos ter profissionais da área de TI, na área de jornalismo, na área de marketing, na área de educação. Vai ser bem legal. Eu já vou chamar o Sanon para a gente começar, só lembrando que quem está assistindo agora ao vivo consegue fazer pergunta, aí eu passo aqui para o Sanon. Quem está assistindo essa live gravada, que eu vou deixar gravada aqui no IGTV, coloco lá no canal Infalível também no YouTube, coloco no meu Facebook. Então quem está assistindo gravada, compartilha também com alguém que possa ter interesse, que tenha gosto por tecnologia ou alguma das áreas, alguma outra área que a gente tiver profissionais aqui. A maioria são da área de TI, mas como eu disse, teremos outros profissionais também. Então compartilha, comenta para tirar dúvida. Vamos espalhar essa ideia aí, porque são histórias realmente muito legais. E a gente, além de serem histórias legais, a gente tem o objetivo aí de estar incentivando as pessoas que querem entrar na área. Fabiano, grande Fabiano, seja bem-vindo. Também trabalhamos juntos. A gente tem como objetivo também incentivar as pessoas que querem entrar na área de tecnologia ou tem algum interesse, a gurizada mais nova aí de 14, 15, 16 anos gosta de tecnologia. Também é legal assistir esses vídeos, essas lives, para entender como funciona cada uma das profissões, cada uma das histórias, dos desafios que a gente tem aí dentro de cada segmento, para poder enxergar melhor os caminhos que podem ser percorridos aí durante uma trajetória profissional. Legal, Núbia também, seja bem-vinda, Núbia. Deixa eu chamar o Sanon e a gente começa. Se você está assistindo agora, pode clicar aqui no aviãozinho, aqui embaixo, compartilhar, chamar pessoas para participarem também. E aí, Sanon,
Ô, Éder, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo contigo? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Meu som aí também tá legal? Tô ouvindo bem também. Legal, tava dando os recadinhos paroquiais aqui pro pessoal. Lembrando só, eu te falei, né, que essa live fica, a gente está transmitindo aqui ao vivo, então quem quiser fazer pergunta pode fazer, quem estiver assistindo aqui. Mas depois eu deixo ela gravada aqui no IGTV também no Instagram. Só Tá, arrumar aqui que beleza. sempre corta a minha cabeça. E dele, eu coloco lá no YouTube, lá no canal Infalível, e coloco no Facebook também. Então fica gravado, a galera pode assistir outra hora, compartilhar, fazer comentário. E se fizer pergunta aqui, a gente faz, tenta aí responder ao vivo. Tá? Em primeiro lugar, Que Sanon, legal, cara. te agradecer muito aí pelo tempo, tá? Por ter aceitado o convite. A gente se conheceu aí já faz muitos anos numa empresa, né, uma empresa de tecnologia, que a gente chegou a trabalhar juntos. E a tua É verdade. história, com certeza, sou suspeito de falar, mas com certeza uma história bem legal, bem inspiradora. Eu quero te agradecer, primeira coisa aí, te agradecer pelo tempo e pela disponibilidade de Cara, estar conversando aí com a gente, passando um pouco da tua história, da tua experiência, e no final lá a gente dá algumas dicas, tá? Eu queria pedir para legal. te apresentar aí, falar onde é que tu trabalha, onde é que tu mora, para começar, e depois a gente retorna lá no início da tua carreira. Cara, assim, o agradecimento, ele é também parte do lado de cá, né, cara? Eu acho que compartilhar histórias é um pouquinho do que a gente aprendeu, isso até, na realidade, envaidece um pouquinho a pessoa, isso faz parte e mostra de que a gente realmente fez alguma coisa e a gente pode contribuir com alguém de alguma forma. Te agradeço também a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho. Cara, faz bastante tempo que a gente conhece, né? A gente trabalhou em algumas empresas em conjunto. Eu lembro que muito tempo lá atrás, não só em uma, mas em várias, a gente acabou cruzando. Tu me indicou para algumas empresas, eu te indiquei para algumas outras empresas. Enfim, a gente acabou conciliando bastante. Enfim, cara, para quem não me conhece, eu sou Sanon Matias, moro em Criciúma, sou natural aqui de Criciúma, e tenho uma história muito conectada a um ambiente de tecnologia, né? Eu sempre vim de um ambiente, na realidade, eu tive um emprego na minha vida que foi conectado em tecnologia, e depois eu tive a oportunidade de desenvolver um negócio para mim, meio que sem querer, né? Vamos dizer assim, sem muito planejamento. Eu sempre fui muito cara de primeiro executar e depois de pensar, então muitas coisas deram certas, Quem algumas nunca, não né? deram. Somos Então, assim. cara, teve coisas que deram certo e coisas que não deram, né? Mas graças a Deus, assim, por muito esforço, muita dedicação, eu posso te dizer, não vou te dizer que estou 100% realizado, porque a partir do momento que a gente diz que está totalmente realizado, tu passa e deixa de ter objetivos, né? Mas eu te diria que hoje a gente conseguiu conquistar algo muito legal e que realmente a gente dá bastante valor pelo trabalho que a gente passou, né, para chegar no ponto, a gente, claro, tem muito caminho para ser percorrido, mas a gente entende que tem, do que a gente fez até o momento, realmente são coisas importantes e a gente conseguiu crescer bastante, tá? E estou aqui disponível, cara, para responder a galera e o que eles quiserem perguntar. Como tu falou, né, se o pessoal estiver assistindo aí online, aliás, a gravação, depois se quiserem entrar em contato com a gente também, a gente pode esclarecer, se quiser visitar a empresa, enfim, a gente está aberto aí para esclarecer a dúvida do Legal. pessoal. Beleza? Não, depois, mais à frente, você vai ter a oportunidade de falar mais ainda falar mais sobre a tua empresa, tá, atual. E eu queria Legal. que tu voltasse lá no início, lá da tua, não sei em que época que foi, se foi na adolescência, na juventude, que você teve o primeiro contato com tecnologia, se fez algum curso primeiro, se já começou a trabalhar antes, Cara, quando que tu entrou na área, se de, tu tinha alguma outra profissão, já trabalhou com alguma outra coisa, então é bom retornar lá no começo. cara, na realidade, a minha mãe e meu pai, eles tinham uma loja aqui no centro de Criciúma, era uma galeria, uma loja de roupa. Eu trabalhava de vendedor lá na loja, ajudava, atendia no caixa, enfim, já tinha um pouquinho de experiência. Isso lá com uns 16 anos, 15, 16 anos. Aí, 17 anos, meu pai também teve, a gente chama aqui na região de garagem, estacionamento de carro, vendia carro também.
acabei atuando também um pouco nesse segmento, mas mais como ajudante ali, não tinha assim, nenhum cargo muito importante em relação ao negócio, né? Mas sempre tive conectado, assim, com o processo de vendas, sempre, queira ou não queira, sempre tive envolvido num processo de vendas. Mas muito preocupado com o futuro, qual seria, né? Eu resolvi fazer, lá em, sei lá, isso em 92, 91, eu resolvi fazer um curso na Projob, né? Na época, nem o Windows era, né? Eu acho que era 89, 90, por aí, eu não lembro muito bem. Enfim, cara, tinha uns 17, 18 anos, fui fazer um curso, então eu executava comando em DOS, enfim. E da Projob, eu fiz alguns cursos tal, e acabei evoluindo em alguns aspectos nesse sentido, e me interessei por programação, né? Então, eu vi que ali tinha alguma coisa que eu gostava daquilo aí, que fazia sentido para mim. Mas era tudo muito difícil na época, não é como hoje, né? Hoje tu tem a internet à disposição para fazer, pesquisar, aprender da melhor forma que for, né? Hoje não aprende quem não tem vontade mesmo. Nem que tu não queira, tu não aprende, tu vai conseguir aprender, né? Então, na época era muito só manual, né? Tinha manual. E eu resolvi, eu tinha um tio meu, que na época ele conhecia uma pessoa aqui na cidade, que tinha uma empresa de tecnologia, e ele conversou com esse cara, e perguntou se ele não tinha uma vaga lá para mim, que eu tinha feito um cursinho lá na Projob e tal, e o cara resolveu me dar uma oportunidade para mim começar, mas isso, cara, era estágio sem remuneração, né? Então eu fui trabalhar nessa empresa, tu conhece, né? O Paulo, né, da Time. Então ele me deu essa oportunidade. E lá eu fiquei 10 anos, né? Mas, claro, para chegar a uma história de 10 anos, eu passei, principalmente os 4, 5 primeiros, eu lembro, 4, 5 primeiros meses, se eu não me engano, era mais ou menos isso, foi um estágio sem ganhar um centavo, né? Eu fui lá para realmente aprender e, cara, e foi uns, eu vou te dizer assim, foi uns 4, 5 meses, assim, muito legais, porque, cara, hoje eu te diria que se eu não tivesse ficado lá, insistido, sem ganhar um centavo, né, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Claro, tem muita coisa para levar para frente ainda, né? Eu me considero um cara jovem ainda, mas se não fosse aqueles 4 meses que eu trabalhei de graça e depois, ele vendo que eu tinha um potencial, ele me contratou, e assim fui aprendendo a programar, né? Era um tal de Super Mumps, né? Tu deve ter ouvido falar. Eu ia te perguntar, tu já começou a aprender a programar já nesses 4 meses? Foi programação? Na realidade, comecei a visitar clientes com quem estavam lá dentro, trabalhando, né? Fazendo o atendimento a clientes. E essa implantação, entendendo como funcionava um sistema dentro de uma empresa. E eu tive a sorte que na época o sistema era uma coisa muito complicada, né? Não tinha muitas empresas de referências na região. Então, o Paulo, na época, a Time, que se chamava, ele tinha bastante empresas grandes, né? Ele atendia Plazon, Manique Barreira, a transportadora Manique, cara, Ferriname, Master Glass, Grupo cara, Guglielmi, né? Grupo Guglielmi inteiro, né? Hotéis, hospitais. Então, assim, aquilo ali me trouxe um enriquecimento muito grande na questão de conhecimento de processos, né? De pessoas, de tecnologia, porque na realidade tu não aprendia só a programar, né? Na realidade tu aprendia um processo num todo. Desde fazer um cabo de rede, que antigamente era o cabo, nem era coaxial, né? Era cabo telefônico trançado de 2 pares, né? Que tu tinha que conectar lá os DB9 com os DB25 nas placas seriais. Hoje que se fala em rede aí, quer dizer, já existia a rede, mas era a rede Novell, cara, é extremamente complexo, né? Depois, claro, que veio a rede TCP/IP. Então, tudo isso, assim, a gente foi aprendendo, cara, e foi aprendendo no braço mesmo, né, no dia a dia. O cliente tinha que ir lá configurar a rede, e tu configurava, passava fio embaixo da mesa, puxava, conectava as placas, né, configurava as redes, instalava os bancos de dados, não tinha muito o que escolher, nem devia, né, nem deveria escolher, né? A gente tem que estar disposto a aprender, e como tu falou, foi esse sacrifício aí, entre aspas, de não ganhar nada, ou de fazer tudo, fazer inclusive serviço que não era de programação, que possibilitou você crescer depois, né?
Cara, assim, eu sempre fui um cara que foi muito curioso. Eu sou curioso até hoje, né? Então, qualquer coisa que venha da tecnologia, isso começou a me chamar muita atenção. Que eu ficava, cara. E às vezes, assim, naquele período que eu fiquei lá aprendendo, eu tinha os manuais lá que eu tinha que folhear lá para aprender. O que eu fazia, cara? Era muito interessante que, assim, o programa estava funcionando. E eu não entendia muitas coisas, como é que funcionava a lógica. O que eu fazia? Eu começava, existia um comando chamado, existe um comando que tu bota ponto e vírgula, tu comenta a linha, o que ela faz, tu comentava a linha, em algum momento aquilo ia dar problema, né? Então eu executava o programa, via que aquilo estava funcionando, eu ia lá, tirava uma linha e via como é que ia se comportar. Aí eu via que, pô, não aconteceu nada, vou tirar a próxima. Ia começando a entender, lendo o manual, cara, e assim virei várias e várias noites trabalhando, tentando entender como funcionava a lógica, né? E fui aprendendo a programar. Sei lá, 2 anos depois eu já estava atendendo os clientes sozinho, porque ele tinha um modelo de negócio um pouco diferente, né? Hoje a gente desenvolve um software e entrega para o mercado, embala e entrega para o mercado. Antigamente, tu não fazia isso, tu ia dentro, o modelo de negócio dele era, tu desenvolvia, ia dentro do ambiente do cliente, ia desenvolver aquilo que o cliente queria. Então, tu criava relatório, consulta, enfim, fazer tudo que o cliente desejava dentro de um processo para te atender a necessidade. Então, aquilo ali foi enriquecendo. Então, foram 10 anos de aprendizado, né? Então, aquilo ali foi criando, vamos dizer assim, bastante conhecimento e bastante bagagem. Não só no desenvolvimento, na tecnologia. Aí, claro, como a gente atendia empresas grandes, e como a gente atendia toda estrutura, desde instalação de equipamento, configuração de máquina, configuração de rede, aí passamos a entender reconfiguração de rede TCP/IP, começamos a entender, depois veio a internet, a gente evoluiu para a internet. Enfim, a gente foi evoluindo de acordo com as coisas, conforme elas foram evoluindo também, né? Então, e no passar do tempo, eu observei que cada vez mais eu gostava daquilo, e aquilo me apaixonava. Eu me lembro muito bem que, recém que eu casei, eu comecei a namorar e casei, um dia minha mulher disse, tu não sabe falar de outra coisa a não ser tecnologia? Todo mundo vem conversar contigo, só fala de tecnologia, só fala de serviço. Cara, aquilo ali me apaixonava. Então, assim, eu fiquei muito apaixonado por aquilo, né? Então, qualquer coisa que fosse em torno daquilo, aquilo realmente me despertava uma paixão e uma vontade de aprender. Claro, falando assim, por cima parece simples, né? Mas lá no passado, sem ter um apoio de tecnologia, era bem complexo. A questão do se apaixonar tem muito a ver com o desafio, né? Porque a área de tecnologia, ela impõe vários desafios para a gente, justamente por essa questão e agora cada vez mais, né? Mas essa questão de estar sempre mudando, sempre aparecendo alguma coisa nova, e a gente ter que entender, a gente já conversou aqui em outras lives, não, obviamente, entender de tudo, porque aí a gente não vai fazer nada, mas sempre tem um desafio, mesmo a gente focando em alguma tecnologia, em algum segmento, sempre vai ter desafio. Eu acho que é aí que a gente acaba se apaixonando. Que na realidade, assim, no passado, eu lembro muito bem com a TecMed ela tinha alguns viés, né, mas ela sempre atuou. Ela fazia site, ela fazia produto, ela fazia portal, ela fazia sempre alguma coisa. Como nessa empresa a gente também fazia, atendia o segmento A, o segmento B, fazia a rede, fazia... Isso não era uma coisa hoje, exemplo, não é como é hoje, né, segmentado, especializado. Hoje as empresas são muito mais focadas, né, especializadas. E na época não, né, até porque era jovem, né, tinha 20, 21 anos. O meu negócio era trabalhar para ter um troco no final de semana para tomar gelado. Então, assim, mas sempre muito comprometido com aquilo que eu fazia, né? Sempre fui muito comprometido com aquilo que eu fazia. Então não tinha hora, não tinha dia. Uma coisa que eu observo hoje, assim, como gestor, né? Hoje a gente tem uma gestão de uma quantidade de empresas assim, grande, a gente vê pessoas que passam, né? A pressa das pessoas em querer ser coordenadores, supervisores, ganhar aumento. Eu vejo assim, a gurizada hoje um grande problema, cara, eles migram de emprego por qualquer valor, né? Eles não valorizam aquela oportunidade que eles têm, eles querem crescer muito rápido, 1, 2 anos já querem estar coordenando, estar supervisionando, ou não, querem estar mudando de cargo, eles não têm paciência de esperar. E normalmente eu observo, pode ser que para algumas pessoas dê certo,
Mas normalmente eu observo, essa pessoa que gira, que ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela não tem fixo, daqui 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, ela continua no mesmo lugar. Ela não consegue criar raiz, ela não consegue criar uma especialidade. Então, a pessoa que ela, principalmente na questão tecnologia, né? Na nossa região que tu não tens muitas empresas, tu gira, daqui a pouco tu não tem para onde mais girar. Né? Tu já girou em todas as empresas e isso acaba sendo um problema. Se eu tivesse já começado a dar uma dica, gente, tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de comprometimento. É outro ponto que eu vejo que a gurizada falha. Cara, como diz o ditado, como dizem, o olho cresce, né? O olho cresce e aí quer dar um passo maior do que a perna. Não que você não tenha que ter ambição, não tenha que tentar cargos maiores, crescer dentro da empresa, isso daí é uma coisa, beleza. Mas esse negócio da ansiedade de já querer crescer antes de mostrar que realmente merece, é o que complica, né? Eu tenho várias experiências negativas com pessoas jovens nesse sentido. Gente que chegou, a pessoa chegou, viu que não tinha uma estrutura, a gente não tinha aquele processo, implementamos aquele processo, ela viu que a gente começou a ter o retorno, e chegou ao ponto de dizer, ó, se tu não me pagar mais, eu vou embora, né? Mas eu não quero mais, eu quero dobro. Não, peraí, cara, mas o acordo não é isso, né? Nós temos que estruturar os processos, né? E foi embora, porque não foi, então assim, e não é que é algo que não foi combinado, né? O combinado, beleza, a gente tem que cumprir. Agora, essa ansiedade, como tu falou, de querer que as coisas aconteçam muito rápido, isso realmente, lá no meu passado, isso não aconteceu. E eu vou te dizer, isso foi um dos motivos que me fez conquistar o que a gente conquistou. Né? A gente é uma empresa hoje, não só uma empresa, mas um profissional, né? Eu me considero um especialista naquilo que eu faço, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu nem receio de dizer. Eu sou especialista porque eu fui estudar, porque eu fui me dedicar, porque eu me comprometi, porque eu não só me comprometi, mas eu me envolvi muito com aquilo, desde ser um colaborador até um proprietário de empresa, né? Então, assim, mesmo quando eu era colaborador, eu não me preocupava com um patrão, eu me preocupava com o cliente, né? Com o compromisso que eu tinha. E eu não vejo isso hoje nessa gurizada, 15, 16, 17, 18 anos, eu tenho filhos dentro de casa, e isso acontece aqui dentro de casa também. A pressa em acontecer as coisas, né? Não tem um pouco de paciência para que as coisas aconteçam. Então, isso realmente é uma coisa que eu acho que é um problema na juventude hoje que nós vamos ter que resolver. Quem conseguir lidar um pouquinho melhor com isso, né? Eu tenho profissionais lá dentro da nossa empresa que sim, né, já estão colhendo os resultados. Porque até a empresa às vezes demora para crescer, né? A empresa às vezes não cresce tão rápido. Mas claro, tu tens que, se aquilo não está te deixando feliz, tu tem que buscar uma nova oportunidade, sim. Mas avalie bem antes de tomar uma decisão, né? Essa que é a ideia. Até porque, Sanon, pelo menos teoricamente, se o profissional é bom e ele está mostrando serviço, a empresa é a primeira interessada a querer continuar com a parceria, né? Então, isso não acontece em todas, óbvio. Tem empresa que realmente não valoriza. A gente sabe, mas a maioria entende que o cara está mostrando serviço, está fazendo mais do que foi pedido. Então, ela é a primeira interessada em fazer uma proposta de reajuste salarial, de crescimento de cargo, alguma coisa assim, né? Não precisa as pessoas serem tão ansiosas nesse sentido, né? Às vezes ela até gera resultado e a empresa quer valorizar o colaborador, mas às vezes em algum momento a pessoa não pode, né? A empresa não tem condições de fazer aquilo no momento. Então talvez fazer uma negociação, conversar, porque às vezes o colaborador ele não fica também só pelo salário, né? Ele também fica pela expectativa, né? Se tu criando expectativas, sim, também tem que ver o lado do empresário, botar isso na mesa e olha, hoje eu não posso, mas nós temos uma projeção de X, Y, Z, de resultado, lá na frente eu posso te prometer alguma coisa diferente. Ou não, faz gradual as coisas, né? Não precisa prometer lá direto uma gerência, sendo que tu não tem nem quem gerenciar, né? Então, às vezes, quando a gente começa menor, esses pontos são importantes, né? Claro que nem sempre dá para segurar todo mundo, né? Às vezes tu recebe uma oferta que é recusável e aí tu tem que ir mesmo, né? Por pouca coisa, essa ansiedade é algo que eu vejo que é um complicador para essa juventude aí sim, tá? Essa falta de paciência, né?
Certo. Ô, Sanon, e depois dessa experiência aí, você falou que foi uns 10 anos ali na Time, aí qual foi o teu próximo passo ali depois da Time? Que aconteceu? Na realidade, eu fiquei 10 anos, eu fiquei de 94 a 2004, foi de 94 a 2004. Quando foi fazer 10 anos ali, eu recebi um convite. Eu atendia várias empresas em loco, né? Eu fazia atendimento e desenvolvimento, e uma dessas empresas, que foi a Tubosan, ela me convidou para fazer parte, nem fazer parte do quadro, ela me convidou para trabalhar como PJ para ela, prestando atendimento exclusivo para ela. E assim, eu topei, cara, foi fazer 10 anos, eu já estava com outros objetivos, já estava casado, enfim, eu queria alguma coisa diferente. E o momento da empresa que eu estava no passado também não era muito legal, a gente tinha alguns problemas, e eu resolvi realmente aceitar o desafio. Quando eu saí da Time e fui para a Tubosan, fiquei lá trabalhando uns 20, 30 dias, mais ou menos, e logo na sequência, como eu atendia várias empresas, e eu fui lá para atender, para ser gerente de TI, né? E lá eles tinham bastante usuários, tinham na época, acho que uns 90, 100 usuários, então eu era o cara da rede, eu era o cara que a minha impressora não está imprimindo, ia lá resolver, eu era o cara que programava o programa, o sistema de gestão deles. Só para o pessoal se situar, a Tubosan, pelo próprio nome, né, a fábrica de tubos, né, tubos e conexões, eu acho que e fica em Siderópolis, que é uma cidade ao lado de Criciúma. Só para o pessoal que não conhece. Né? Inclusive, tu trabalhou lá também, né? Tu fez serviço, prestar serviço lá para eles também, né? O sistema era teu lá, né? O serviço site, durante vários anos lá para ele. Eu lembro que tu fazia o trabalho para eles lá e a gente, cara, aí fazia de tudo lá, né? Fazia toda a parte desde a parte de cuidar no break, rede, energia, enfim, cuidava tudo, mas sozinho, né? Isso era bastante trabalho na época. E não muito contente, cara, algumas empresas, como aquela outra empresa não estava muito legal, algumas empresas começaram a me procurar para mim fazer atendimento exclusivo para eles também. Então, deu uns 30 dias, cara, a Criciúma Construções, que é uma construtora grande aqui, que era grande aqui em Santa Catarina, né, também me chamou. Lá também já devia ter os seus 70, 80 usuários. Então, só que eu tinha um contrato com a Tubosan, era PJ, só que eram 5 dias o meu contrato. Cara, só que o que eu ganhava na Tubosan era o dobro do que eu já ganhava na empresa que eu saía, quando eu saí para ganhar em termos de salário, né. Só que o que eu fiz? Cheguei na época o Donato Zanato e perguntei, ô Donato, a Criciúma Construções me convidou também para atender eles e tal. E que tal, assim, se eu trabalhar 4 dias aqui, trabalhar um dia lá, a gente faz um contrato e eu atendia a Criciúma dessa forma, né? Um dia lá e depois eu me comprometi a trabalhar final de semana, depois do horário, de sábado, domingo, para atender as demandas deles. Eles concordaram. Fiz a proposta para a Tubosan, eles aceitaram. Só que o mesmo valor que eu pedia por 4 dias na Tubosan, cara, se é para mim me incomodar e ganhar dinheiro, eu vou pedir lá em cima, né? Cara, pedi o mesmo valor que a Tubosan me pagava para cuidar da Criciúma Construções, porque eu ia ter que trabalhar sábado, domingo, enfim, trabalhar direto, né? E assim eles aceitaram. Compensar, né? Não? Tinha que compensar o esforço. Exatamente, cara. Esforço, né? E assim foi, cara. Era de segunda a segunda. Deu mais uns 20 dias, eu recebi um novo convite de outra empresa, que na época era a Ingex, a maior distribuidora de explosivos do Brasil, que também tinha uma demanda. Fiz a mesma proposta para o Tubosan, reduzi para 2 dias, enfim, cara, eu sei que 3 meses depois do que eu tinha saído da empresa, surgiu um negócio do qual eu nem imaginava, né? Eu faturava 4 vezes mais do que eu tinha lá na época como funcionário, e com um monte de serviço para executar, e até então era só você. Até então era só você. Só tinha eu. Só eu. Não tinha nem... Por isso que eu costumo dizer que o negócio nasceu... Eu fui para cuidar da Tubosan, né? Fui para ser gerente da Tubosan como PJ, mas sem nenhuma ideia, assim, grande em relação a negócio. Só que em 3 meses eu já estava com 3 clientes grandes, né? Que me traziam uma demanda gigante.
E, cara, quarto, quinto mês eu não dava mais conta, meu telefone tocava de segunda a segunda, porque era GTI, tinha entregas à noite de mercadoria, cuidava de rede, impressora. Então eu estava lá na Tubozan, a Cristina Construções me ligando, e tinha 70, 80 usuários, então era 70, 80 usuários te ligando para Pois é, resolver problema de você impressora e de imprimir. nessa época você estava prestando serviço de gerente de TI, não era de programador ou de programador também? Você Não, chegava a desenvolver nessas programador empresas? também, desenvolvia e gerente de TI, eram os dois. Sim, era loucura, assim, quase pirei. Mas assim, cara, só que começou a entrar grana, né, cara? Então, assim, entrou a grana, o que que eu comecei a fazer? Cara, eu não vou ficar aqui me fudendo sozinho. Vou contratar gente para me ajudar. Eu tinha grana, agora já conseguia contratar alguém. Só que é o seguinte, eu não tinha empresa, né? Tinha um contrato lá com a Tubozan e tal, mas não tinha uma empresa estruturada, não tinha nem lugar, não tinha nada. Eu tinha um CNPJ, mas não tinha um lugar, uma estrutura, né? Então, o que que eu fiz? Cara, conversei com a Tubozan. Ô, Tubozan, na época o Donato, né? O Donato e o Jader, é o seguinte, eu tô assim, assim, Aham. assim, tal, tal, e eu queria ter, eu trabalho 3 dias aqui e tal, e tinha uma salinha lá vazia lá. Sabe, vocês não liberaram essa sala aqui para mim contratar umas 2 pessoas e tal? Cara, eles reformaram a sala para mim, cara. Assim, eles deixaram, Ah, é? mandaram fazer móveis embutidos, tudo. Cara, foram 10 demais, assim, comigo, cara. Me deram uma oportunidade gigante, assim. Só que bem na época, em 96, 97, começou a surgir os RPs, assim, eles começaram a vir com muita força para a região. Em, na realidade, em 2007, né? Porque eu fiquei até 2004. E eu comecei a me sentir ameaçado. O que, que eu vou fazer, sendo que Criciúma Construções, Engex, Tubozan estavam recebendo visita direto de empresas de RP. Cara, na época eu conheci tínhamos recém-conhecido um banco de dados que trabalhava para ambiente web, que tu trabalhou também, inclusive, né, tu desenvolveu nessa plataforma, que é o Caché da InterSystem, né? Sim, sim. Eu desenvolvia nesse ambiente, que já tinha migrado Supermaps para essa tecnologia, enfim, desenvolvi algumas coisas. Cara, eu comecei a ficar assim, pilhado, porque, cara, vou perder as minhas boquinhas aqui, né, minhas oportunidades. Na época eu já tinha uns 2 colaboradores que me ajudavam, um na TI e um no desenvolvimento. E, cara, comecei a ficar assim, quando eu começava a ver aqueles caras visitando as empresas lá, eu saía dali enlouquecido, né, cara? Assim, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu desenvolvia em cima de um RP que não era meu, eu só dava manutenção, né? O que que eu vou fazer? Aí eu, assim, cara, vou vou mais a fundo nessa questão da tecnologia web e vou oferecer algo que ninguém tem. Vou oferecer algo para a Tubozan, para a Criciúma e para a Ingex, algo que ninguém tem. Cara, eu fui Para lá poder e concorrer, se diferenciar para desses caras poder, que estavam lá visitando, né? porque esses caras, o valor é lá em cima. O valor é lá em cima, nós falávamos milhões de reais, né? Cara, que era completamente fora da minha realidade, né? Completamente. Eu ganhava um troco, mas nem perto disso, né? Cara, fui lá e estruturei um projeto. A primeira coisa que eu fiz, eu trouxe o curso de desenvolvimento da InterSystem para cá. Eu liguei com a InterSystem, conversei com eles e trouxe. Eu não queria ir lá. Eu trouxe um curso para cá e consegui 10 pessoas para fazer o curso. E ainda ganhei dinheiro com o curso, né? Porque eu cobrei lá um valor das pessoas, sei lá, A o curso. InterSystems também, para quem não conhece, é a desenvolvedora da linguagem do banco de dados Caché, né? Ela que era responsável, é Exato. multinacional ela, né? Ela é uma multinacional, uma empresa americana, né? Aí fui conhecer a fundo essa questão da tecnologia web, isso lá em 2004, né? Em 2004, 2005. Mais ou menos 2005. Cara, tu pensar em sistema web em 2005, um RP, ninguém tinha, isso era loucura, né? Não tinha como fazer. Na realidade, até tinha algumas ideias rodando, vocês até tentaram alguma coisa, né? Na época Sim. até teve algumas ideias, mas não tinha ninguém rodando, né? Não tinha alguns protótipos, assim, algumas coisas, mas eram pontas dali, pontas O que a daqui, gente né? fez lá na época, na parceria lá com o Paulo, foi a gente desenvolveu uma ferramenta de cotação online, de Compras, né? procurement, né? Utilizando o Caché, e aí era a ideia evoluir isso, né? Mas não era um RP completo, a gente começou por um módulo lá, por uma ferramenta, que foi a experiência que a gente teve com a tecnologia Caché. Então o que que a gente fez? Cara, eu peguei,
consegui desenvolver, comecei a prototipar. Cara, fiz um protótipo bem básico, assim, com uma carinha bem legal. Cara, e vendi a ideia para as 3 empresas, cara. Ao invés de vocês comprar RP, resumindo, né, a ópera, diretoria, jantada, a Tubosan faturava na época, sei lá, 5, 6 milhões de reais por mês. Era valor alto, Injex 2, 3 milhões, a Cristina Construções, sei lá, tinha 100 apartamentos, prédios sendo construídos, era uma loucura, né? Cara, assim, ó, tem um lado que, assim, ó, a questão da persuasão, ela é importante, né, da negociação, porque eu vejo assim, ó, outro problema de quem trabalha na tecnologia, ou não, de muitas pessoas, vamos dizer, conhece muito tecnologia, sabe muito o que fazer com tecnologia, mas não sabe se comunicar. Então, assim, não adianta tu saber fazer, não adianta tu conhecer tudo, se tu não sabe falar, se tu não sabe te comunicar, se tu não sabe vender. Eu vou dizer assim, ó, eu como programador sou um bom comercial, entendeu? Nunca fui muito bom programador, mas sempre soube vender muito bem o meu peixe. Então, assim, cara, se ficar uma dica, cara, sabe programar, beleza, sabe tecnologia, tu manja, então eu vou te dizer o seguinte, pensa um pouquinho na comunicação, no relacionamento, de vender o teu peixe, porque as pessoas às vezes fazem e não sabem vender o peixe. Quando eu vendi um projeto para a Tubosan, para a Cristina, eu não sabia nem por onde começar. Só um comentário aí, a questão de vender não é só de vender um produto, né? Você tem que vender o teu serviço. Numa entrevista de emprego, você vai ter que se vender, vai ter que vender os resultados que você pode trazer para a empresa. Então, essa habilidade de vender não quer dizer que você vai ser um vendedor de produto, vai só trabalhar com isso, né? Você tem que vender as suas ideias, vender os teus projetos, vender o teu serviço, vender o teu currículo. Daí ninguém escapa. Assim, ó, eu vejo que às vezes tem técnico na empresa, em algumas empresas, né? Em várias empresas, né? Que parece que o cara, quando entra dentro ele mal dá bom dia e mal dá tchau. Ele entra, trabalha e sai e não se comunica, né? Então, assim, ele é um puta de um técnico, né? É um cara que manja pra caramba de tecnologia, pode dar o problema que for e vai resolver. Só que é um cara que nunca vai evoluir. Porque ele não consegue se comunicar. Então, às vezes, cara, tu pode ser um puta médico, mas se tu não tiver uma boa comunicação, cara, tu não vai ser um bom médico, né? Muitas vezes eu escuto a minha esposa, vai no médico, então, os caras não se comunicam, cara. Então, assim, até são bons médicos, mas não se comunicam. Então, assim, se tu não for uma boa pessoa, tiver uma boa comunicação, isso talvez não te ajude muito na carreira. Então, assim, questão um pouquinho de paciência. E uma boa comunicação, não é, como tu falou, não é vender, né? Vender o seu currículo, isso é importante. Vender, mostrar aquilo que você faz de legal, como você pode agregar para a empresa, isso é um ponto bem importante. Cara, isso eu sempre fiz muito bem nas empresas que eu tive, por exemplo, pelas empresas que eu passei. E isso fez com que eu fosse crescendo devagarinho e gerando oportunidades, porque isso fez com que gerasse oportunidades para mim. A partir do momento que tu tem uma oportunidade, cara, aí tu vai montar e correr atrás para fazer as coisas acontecerem. E foi assim que nasceu o RP da Web+, né? Hoje são mais de 1.200 clientes na carteira, são 60 colaboradores, né? Nós temos 3 unidades, o total da equipe dão quase 80 pessoas, que são dedicadas exclusivo à Web+, né? Hoje a gente tem uma estrutura que começou aprendendo uma ideia, né? Já estava querendo aí que tu entrasse no assunto da tua empresa atual, então só para explicar para quem está assistindo, a Web+ Sistemas é a tua empresa, você já tem há quanto tempo? 15 anos. 15 anos, né? Que trabalha com o desenvolvimento de RP Web, RP via internet. Né? Web. Eu queria que tu entrasse aí, explicasse melhor aí, já começou então, a falar da lá equipe atrás, a gente... Tem uma pergunta aqui do Rogério, que foi já faz um tempinho, mas eu queria que tu... Eu estava esperando tu entrar no assunto da empresa, aí depois tu pode falar em seguida, que ele está perguntando, deixa eu botar aqui na tela, que depois tu... Como ficou o trabalho com a pandemia, tudo em home office. Aí depois tu, contando a história aí, tu comenta dessa parte também, fazendo favor. Agradecer o Rogério aí. Tá, joia, Rogério, obrigado. Então, cara, quando eu vendi o projeto, aí quando eu vendi o projeto, na realidade eu captei mais grana, né? Eu captei um aporte de todas as empresas para mim desenvolver um RP para todas elas, usando uma plataforma web. Então, assim, isso fez com que eu começasse a ter um pouco mais de estrutura. Só que em 2006, por aí, eu comecei a perceber que a bronca era bem maior do que eu imaginava, assim, dentro do que eu tinha, né?
Aí eu conheci o Rogério, que é o Rogério Campos, que é o meu sócio, que é um cara que era contador, era super meu amigo, meu amigo até hoje, né? E a gente fiz um convite para ele. Olha, cara, eu tenho essa oportunidade, tenho esses clientes, tenho essa receita, e eu tô fodido. Preciso de ajuda para me desenvolver, porque eu vi que ele era um cara muito metódico, um cara muito organizado, um cara bem estruturado. Cara, eu conhecia a tecnologia e sabia vender peixe. Só que eu sou um cara desorganizado e não Ele sou veio muito para de processo. complementar. Então, assim, ele veio para complementar aquilo que eu tinha legal. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Ele levou um ano pensando, mais ou menos, 2007 inteiro pensando. Em 2008 ele aceitou o projeto, né? Porque não era fácil. Porque ele veio para a Web Mais para ganhar 1/3 do que ele ganhava como contador na Tubosan, como controller lá na Tubosan, e aceitou o projeto. Até hoje ele é meu sócio. Ele cuida hoje da parte de... Para te ver que curioso, né? Hoje ele cuida da parte de produto e tecnologia e da parte administrativa. Inverteu. Então, assim, eu não estou mais no ambiente de tecnologia, porque eu encontrei outra coisa que me fez muito mais sentido para mim hoje. Encontrei tecnologia numa área de marketing, numa área de vendas. Então, hoje, a tecnologia continua diariamente na minha vida, mas de uma outra forma. Não eu desenvolvendo, né? Claro que isso levou muito tempo para acontecer, mas hoje eu sou responsável pela área comercial. Isso é um ponto bem legal, Salom, de mostrar para as pessoas que tu continua sendo o cara que tem uma empresa de tecnologia, mas trabalhou com tecnologia, trabalhou como programador, trabalhou como gerente de TI, mas hoje, por você julgar que tem um resultado melhor e se adequou melhor, está na área comercial, na área de marketing, dentro de uma empresa de tecnologia, e o teu sócio, que era de uma área administrativa, está cuidando do produto. Mas isso mostra a questão da resiliência, né, que a gente fala tanto em resiliência, mas a gente não é obrigado a seguir uma coisa que a gente escolheu lá atrás a vida inteira, né? A gente pode mudar, tanta gente que muda até de profissão, né? Tu não mudou de profissão, mudou só de área dentro da área de tecnologia, mas isso são coisas que podem acontecer e a gente não tem nenhum problema da gente mudar, né? E olha, eu vou te dizer que estou pensando em mudar de novo. Mas porque na realidade tu vai saindo do operacional, né? Conforme o negócio vai crescendo, tu vai mudando, né? Tu vai vendo outras oportunidades que vão fazendo mais sentido para ti. Teve alguns momentos que eu sentei com o Rogério, olha, cara, nós precisamos definir algumas questões, porque a empresa não nasceu com 60, 70 colaboradores, né? Nós nascemos com 2 colaboradores. Quando ele veio, tinha 3 colaboradores, né? Nós éramos de 5 pessoas. A gente errou bastante, né? Como estratégia, como negócio, mas eu te diria, como profissional, que é o foco aqui, né? Não é a gente falar da empresa, cara, a gente foi sempre muito comprometido, né? Então, assim, os resultados que nós temos hoje, claro que erramos bastante, né? Atitudes erradas, focos errados, talvez até inexperiência. Hoje a experiência que a gente tem, se voltar, como todo mundo fala, né? Se tu tivesse a experiência de hoje, se tu pudesse voltar no tempo, tu faria muitas coisas diferentes, né? Mas, cara, eu não me arrependo nada do que a gente fez, sempre foi tudo muito ético, né? Tudo muito pensando no cliente. E às vezes, como tu começa um negócio pequeno, às vezes tu é obrigado a vender o almoço para poder jantar. Então, tu não tinha condições de investimento, então tu, na época, te fazia tomar as atitudes que tu tomou, né? Então, assim, talvez para quem está começando agora, essa questão de resiliência seja um dos pontos mais importantes, né? Não desistir, porque várias vezes eu comecei aqui na Tubosan, vim para uma sala alugada, tive que devolver a sala porque não deu certo, voltei para a Tubosan, depois outra empresa alugou a sala para mim, que foi no caso da Ingex, né? A gente foi trabalhar na Ingex por algum tempo com a sala alugada por eles também, né? Então, enfim, eu vejo que isso contribuiu bastante, essa questão da resiliência, tá? Só responder um pouquinho a pergunta do Rogério. Em relação a home office, em relação à pandemia, como todo mundo, a gente também teve alguns impactos, né? Mas eu te diria que a Web Mais, o impacto dela, ou até na questão do trabalho, ela não foi tão significativo, porque a gente sempre foi muito home. Não home, a gente sempre foi muito muito online. A gente prospecta online, vende online, desenvolve online, produto é online, né? Tudo é online lá dentro da empresa.
Então, quando aconteceu a pandemia, cara, quarta-feira foi dia 17, se eu não me engano, na quinta-feira estava todo mundo em casa, trabalhando, sem nenhum tipo de problema, né? Então, assim, o desenvolvimento, a plataforma facilitou bastante, né? E como a gente vendia, a gente capta cliente através da internet, vende, demonstra o produto, apresenta o produto, negocia online, a gente não teve grandes impactos. Nós tínhamos uma projeção aí de crescimento desse ano de 35%, vamos fechar aí com 28%, 27%, eu acho que, se não me engano, uma coisa assim. Então, assim, dentro de uma realidade de uma pandemia, tu crescer quase 30%, a gente teve a sorte de os nossos segmentos não ser tão afetado, né? Exemplo, quem faz software para varejo é complicado, né? Agora, no nosso segmento, como a gente é focado em indústria, seriada e distribuição, né, que são os dois públicos que a gente atende, a gente acabou não sendo tão afetado no momento da pandemia. E hoje, assim, como é que a gente fez? Durante os 3 primeiros meses, cara, todo mundo home, né, ninguém ia para a empresa. Depois a gente começou a voltar uns poucos. Hoje, a gente, te diria assim, a parte de vendas, marketing, atendimento e implantação e suporte, ela está trabalhando local. A gente conseguiu liberar um pouco os espaços, porque a gente manteve toda a equipe de análise e desenvolvimento, administrativo e teste, a gente manteve em casa. Então, essa equipe está em casa. Então, a gente conseguiu liberar um pouco de espaço na empresa, então a gente está trabalhando com Está em casa até hoje? Mais de espaço hoje está trabalhando de casa, hoje. Pessoal? Desenvolvimento da área técnica, todo mundo em casa. Da área relacionada a cliente, o pessoal está trabalhando mais local, né? A gente ainda tinha feito, até o mês passado, ainda tinha alguém trabalhando ainda, não todo mundo, os grupos de risco a gente mantinha em casa, né? Mas como a curva de contágio começou a descer. E a gente também escutou os colaboradores, né? A gente entendeu assim, ó, quem quiser vir, tem condições de vir, a gente liberou. Cara, a maioria quis voltar. Tem aquele que se adaptou, né? A gente, eu vou te dizer que eu não me adaptei, cara, não consegui me adaptar. Tive sérias dificuldades, não gosto. Mas a ideia de vocês é dar essa opção para os colaboradores, para quem quiser continuar em home office depois que as coisas estabilizarem, continuar, ou a ideia é voltar todo mundo quando for totalmente seguro? Ou não decidiu ainda? Assim, eu te diria, alguns setores eu entendo que não faz sentido para mim, né? No meu ponto de vista. Exemplo, marketing, vendas, que hoje o marketing é muito conectado com vendas, né? A gente tem um tal do Vendarket, né? Implantação e helpdesk, cara, porque tem uma questão que é a disseminação do conhecimento dentro da empresa, né? O compartilhamento dos problemas, o compartilhamento. A gente perdeu um pouco de qualidade nesse sentido. Então, assim, nesses segmentos, não. Mas a gente vem conversando sobre ambiente de tecnologia, qual o caminho a gente vai tomar em relação ao pessoal de TI, de desenvolvimento. Existe uma possibilidade, mas não tem nada concreto ainda. A gente está para mudar de sede, de estrutura, porque a nossa estrutura hoje está bem apertada, a gente conseguiu ficar, porque a equipe de desenvolvimento, análise, teste, enfim, toda essa área técnica não veio, então a gente conseguiu espalhar um pouco as pessoas, mas nosso ambiente lá já está bem apertado, e a gente está numa fase de talvez migrar para um ambiente maior. Se tu migrar com 30, 35 pessoas é uma coisa, né? Tu migrar com 60, 65, tem algumas vagas em aberto, aí o ambiente tem que ser muito maior. Então a gente está numa dúvida ainda de qual caminho vai seguir. Eu vou te confessar, tá, o Éder, assim, eu não gosto muito da ideia. Eu não gosto muito. Algumas pessoas estão preparadas, tá? Algumas pessoas estão preparadas. Outras pessoas não estão preparadas para trabalhar home office. Elas não são... Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, na verdade, cada empresa, cada diretor, cada CEO aí vai ter que avaliar nesse sentido, né? Como tu falou. Também tem pessoas e pessoas, tem profissionais e profissionais, tem alguns que não se adaptam, tem alguns que não conseguem trabalhar em home office, e isso vai depender muito aí de cada caso. Ou só não, queria que a gente está entrando aí em 10 minutos finais, e eu sempre me perco lá no final, sempre corta, mas enfim, já que tu falou aí de colaborador, de vaga em aberto, tu faz
entrevistas de novos colaboradores lá na empresa, ou tem outro profissional que faz, ou é o Rogério que faz? E o que vocês valorizam nas entrevistas? O que vocês mais valorizam nas entrevistas lá? Cara, eu faço a entrevista de que é cargo de, vamos dizer assim, um cargo mais de responsabilidade, né? Um cargo que precise, um coordenador, um supervisor, né? O cargo, assim, de mais operação eu não faço mais. Nós temos uma área de RH, né? Então, ela é responsável em fazer um filtro primeiro, né, para esses setores, né? Quando é um cargo mais de operacional, eu acabo não envolvendo mais. Eu deixo para o coordenador, né? A gente tem coordenador para cada área. Quando é um coordenador, exemplo, eu contratei agora um coordenador de vendas, aí sim, eu me envolvi, porque é uma pessoa que trabalha direto comigo, né? Então, essa sim eu acabo me envolvendo. Cara, o que a gente valoriza muito, cara, primeiro, conhecimento na área que nós estamos buscando, né? Isso é uma coisa que a gente... quando na vaga ela está descrita lá, né? O descritivo da vaga, ela exige experiência, a gente valida muito isso, né? Mas quando a gente parte para um cargo assim um pouquinho mais elevado, eu sempre procuro entender, a gente sempre faz pesquisa em relação a essa pessoa para entender como é que é o comportamento dela. A gente avalia muito ela nas redes sociais, é uma coisa que eu gosto de estudar a pessoa antes, né? E a gente tem um roteiro de entrevistas, entender o que ela faz nos finais de semana, se ela tem hobby, se ela não tem. A gente procura entender, porque para mim é importante também, não só o lado profissional, mas a questão do relacionamento, né? Como é que essa pessoa é em relação ao ambiente de trabalho, ela gosta de trabalhar mais sozinha, mais em grupo, se essa pessoa, ela costuma fazer curso, se ela não costuma, qual foi o último curso que ela fez, se ela continua se aperfeiçoando, questão de como é que ela executa o trabalho no dia a dia dela. Eu gosto que, quando exemplo, me explica melhor como é que tu fazia, exemplo, estou falando no vendas, como é que tu gerenciava a tua equipe, como é que é o teu dia a dia. Então ela tem que se mostrar muito preparada para um processo seletivo onde a gente... eu gosto de fazer muito isso, né? Cara, me dá exemplos, me diga como é que tu faz, né? Então, tá preparado, quais os indicadores que ela costuma usar para medir os resultados dela. Então, exemplo, principalmente marketing e vendas hoje, que é uma área que, cara, nos últimos anos ela se transformou muito, né? Tecnologia também, né, cara? Então, assim, se tu vai falar num gestor, tem que falar em KPI. Se tu vai falar numa área mais operacional técnica, tu tem que entender não só da parte técnica, mas também da pessoa, do dia a dia dela, o quanto isso, como é que ela, o que ela prefere, quais são, vamos dizer assim, as preferências dela, né? Como é que ela é o ambiente de trabalho dela. Eu já tive entrevista que o cara me perguntou o seguinte, cara, tá, qual é o tipo de máquina de café que tu tem aqui? Quando tu vai para uma análise... Sério? O cara perguntou, tá, que máquina de café que vocês têm aqui? Então, assim... no ambiente de tecnologia, o pessoal está um pouco mais exigente, no ambiente de programação, eles estão... Como é que é? Eu devia ter perguntado para ele. Como é que é? Quer saber por quê? Tu sabe consertar a máquina de café? Por isso... não. Então, assim, cara, a gente valoriza muito a ética, muito o profissionalismo, né? Aquela pessoa que busca o conhecimento constante. A gente observa, assim, exemplo, muita gente de marketing, que esses dias eu estava atrás de uma coordenadora, cara, terrível, cara. As pessoas sem se preparar. O cara fez faculdade lá na 1980, 90, cara, e esqueceu que o mercado mudou. Tu vai perguntar pro cara o que é embalde marketing, o cara não sabe nem o que eu tô falando. Então, assim, cara, uma falta, assim, muita gente boa, né? Agora, tem muita gente que não está se qualificando, se requalificando no mercado, cara, assim, essas pessoas, elas têm que estar antenadas, elas têm que buscar conhecimento, e novamente se requalificar, em todas as áreas, tecnologia, né? E muita gente que eu vejo, cara... Isso tudo que tu falou aí da questão do teu processo de entrevista, é o que está embaixo do currículo da pessoa, né? Embaixo dos diplomas. Uma coisa é ela apresentar o currículo ali, e assim, eu sou formado assim, assim, assado, já trabalhei assim, assim, assado, e aí no processo de entrevista, que eu acho bem legal essa maneira como tu faz aí, tu realmente vai a fundo, porque tu está contratando a pessoa, os hábitos da pessoa, o comportamento da pessoa, o conhecimento da pessoa, né? E a pessoa como um todo.
e não só uma folha de papel lá que é o currículo dela e tem que acreditar naquilo. Tu vai trabalhar com ela no dia a dia, e por isso é importante saber, dentro de um limite, óbvio, mas saber o máximo de informações daquela pessoa. Uma outra coisa que a gente procura entender é o seguinte, cara, o que tu quer pro teu futuro? É uma coisa que eu sempre pergunto, o que tu quer, né? Porque, assim, às vezes quando uma pessoa, cara, eu tô pegando aqui como vendedor porque não tem mais nada para fazer. Porra, não é, né, cara? Então, assim, tô vindo da tecnologia porque não tem outra oportunidade. Porque eu vi... Cara, chega de currículo, gente lá, que assim, ó, a guria é da área de farmácia, manda o currículo manda para fazer participar do processo seletivo de suporte. Cara, isso assim, ó, ou não, tu é da área de tecnologia e vai participar de um processo seletivo de suporte, de helpdesk. Cara, não faz sentido, cara. Assim, como que tu vai confiar, tu vai confiar naquela pessoa no dia a dia, né? Não confiança de honestidade, mas confiança de realmente se empenhar para executar as tarefas, para crescer, para fazer a empresa crescer e para crescer junto, né? Não dá para confiar numa pessoa que tem essa mudança tão radical ou que não tenha esse propósito, esse foco. Exatamente. Então, assim, essa questão de onde ela quer estar hoje, onde ela quer estar no futuro, é uma coisa muito importante para mim, né? Porque eu não quero contratar ninguém para ir semana que vem ir embora, ou o ano que vem ir embora. A gente quer alguém, a gente quer colaborador para que eles fiquem, né? Essa que é a ideia. Legal, Sanon. A gente está aí nos últimos minutinhos. Antes de te pedir aí para dar um aconselhamento final para a galera, que está querendo, tudo aquilo que a gente conversou agora, tu falou bastante coisa já nesse sentido, mas a galera que está querendo iniciar na área, a galera que gosta de tecnologia, gurizada mais nova, tal, eu queria que tu finalizasse aí dando a tua opinião sobre comportamento, sobre qual caminho seguir. A gente tem 2 minutinhos só. Mas antes de finalizar, para não ter perigo de cortar lá no final, eu queria te agradecer novamente, tá? Eu tinha certeza que a tua história seria muito, muito rica, muito inspiradora. Eu tenho certeza também de quem está assistindo, até o Fabiano ali está falando que está dando parabéns pela live, Fabiano, que a gente trabalhou na Eliane juntos. Mas eu quero te agradecer, essa live vai ficar gravada, falando novamente para o pessoal, depois a gente compartilha aí, Facebook, YouTube, e eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente aí, toda essa trajetória, as dificuldades, as oportunidades, tudo isso conta, né? Não é simplesmente eu tenho uma empresa que tem 65 colaboradores e ela surgiu do nada, tem todo um histórico aí por trás, né? Oi, pode falar. Só conselhos legal, finais cara, aí para a galera. Tá, legal, cara. Temos quanto tempo aí? Temos quanto tempo? Oi, tem 2 minutos. 1 minuto e meio. Então tá. Vamos lá. Então tá. Galera, pessoal, primeiro, define o que você quer, né? Eu acho que assim, ó, se tu tá num ambiente que não é aquilo que tu quer pra tua vida, cara, tem que mudar, né? Tu tem que fazer alguma coisa que te dê prazer. Se tu não levantar todo dia de manhã e disser o seguinte, cara, vou trabalhar com gosto, né? Que eu vou realmente fazer aquilo que eu quero, cara, repense. Eu acho que é o momento de talvez tu te especializar, né? Não precisa abandonar o emprego amanhã, né? Mas comece a focar, comece a buscar oportunidades naquilo que tu realmente quer pra tua vida. Estudar. Não tem outro segredo, cara. É estudar, né? É se dedicar, ser comprometido, ser resiliente, se dedicar, persistir muito, né? Resiliência é isso, é persistência, né? Nem tudo vai dar certo sempre. Muita coisa não vai dar certo, isso é fato, né? Se existe uma coisa certa é que nem tudo vai dar certo, né? Sim, então, com assim, certeza. Então, persistir, né? Persistir bastante e focar, cara. Eu acho que foco é tudo, cara. Eu vou dizer assim, ó, eu vou te dar um exemplo, rapidinho. A partir do momento que a minha empresa decidiu ser focada e eu resolvi focar naquilo que eu tinha, que eu queria ser, e naquilo que eu queria ter, e naquilo que eu queria trabalhar, cara, os resultados, cara, morro acima, cara. Não é da noite pro dia. Eu tô há 15 anos, né? Tô há 25 anos nessa profissão. Então, não acho que você vai estudar hoje e amanhã vai ser um super empresário, um super profissional. Cara, vai levar tempo, né?
piloto de avião, quantas mil horas faz para... É verdade. Não, a gente está aí 20 segundos finais, tá? Eu quero te agradecer de novo, tá? Parabéns. Valeu, aí pela cara, história, abraço, pelo obrigado mesmo. resultado, pela... A gente sabe aí que tem um futuro muito grande aí pela frente e pelas oportunidades que tu dá pro pessoal. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, abraço.